Fala galera, tudo bem? Estou aqui gravando mais uma aula para vocês que estão em quarentena, com foco total nos estudos. E a aula de hoje é uma aula também introdutória de uma disciplina que muitas pessoas gostam, que auxilia na redação do Enem, que auxilia também a acertar muitas questões no Enem, que é Sociologia. Então, hoje nós vamos debater sobretudo dois autores da sociologia, que é Comte e Spencer, também visto como filósofos aí. Eles nascem, na verdade, num momento de construção da sociologia como ciência e a influência de um teórico da natureza, um teórico da biologia, dentro desses dois cientistas. Então, vamos com calma, vamos com foco. E fica aqui o meu abraço para você, já que a gente não pode se ver fisicamente, e força nos estudos. Bom, pessoal, quando a gente fala em sociologia, nós precisamos lembrar que essa é uma ciência moderna, recente. Ela surge como estrutura de pensamento com uma metodologia específica no século XIX. E o século XIX é um século de muito otimismo na Europa por conta do desenvolvimento capitalista. A Revolução Industrial, que tinha acontecido no final do século XVIII, e a Revolução Francesa, também acontecida na mesma época, leva ares de esperança para um grupo social que está construindo a sua hegemonia econômica e política na Europa, que é a burguesia, e ela passa a implementar o seu modo de vida, o seu modo de interpretar a realidade para todas as partes desse organismo da sociedade, vamos pensar assim. Então há uma constante da matematização da vida, vamos dizer assim. Já que a burguesia é uma classe que utiliza muito da matemática, seja para produzir alguma coisa, ou seja para realizar um comércio, né? Esse modo de interpretar e de ler a realidade que envolve matemática também vai ser trazida para as ciências como um todo. E o objetivo desses novos cientistas que se envolvem a estudar a sociedade especificamente são cientistas que vão tentar criar regrinhas gerais para estudar a sociedade. Regrinhas gerais que não pode ter interpretatividade subjetiva, vamos dizer assim. Não pode ter uma interpretação subjetiva da realidade. Ou seja, não pode deixar nada obscuro. É preciso trazer uma clareza e um universalismo para explicar todas as realidades. Então, desde a realidade europeia, a realidade africana, a realidade americana, etc. Tá? E esses dois sociólogos iniciais aí que vão tentar trazer balizas para essa nova disciplina que vem surgindo, que é a sociologia, eles se encantam com essa transformação da sociedade que a sociedade industrial traz. Então, o homem sai em definitivo do campo e vai morar na cidade, as relações sociais se tornam mais complexas, as relações de trabalho elas são mais estruturadas, né? O lance da mercadoria, né? O fetiche da mercadoria, o valor simbólico do dinheiro, do capital. Aí isso vai trazendo novos filósofos que vão tornando mais complexa a análise da sociologia, né? Filósofos, sociólogos, né? Que vão tornando mais complexa essa análise da sociedade especificamente. E antes da gente analisar esses dois que nós estamos propondo agora, que é o Comte e o Spencer, é interessante a gente retratar que há um teórico da natureza chamado Charles Darwin, que vocês todos devem ter estudado já nas aulas de biologia, que influencia todas as outras ciências, né? O Charles Darwin vem com uma ideia nova para a sociedade, que é a evolução natural das espécies, né? Então a seleção natural das espécies. O que isso significa? Que haveria um mecanismo da própria natureza que envolve a seleção daquelas espécies mais aptas para aquela região. Certo? Então é como se houvesse uma força natural que determinasse mais ou menos qual espécie sobreviveria e qual espécie desapareceria, certo?
E essa interpretação do Darwin, né, ao longo da história, ela teve vários caminhos que foram seguidos. E há, obviamente, um caminho, de certa forma, bastante contestado, que é como se fizesse uma hierarquia das espécies. Como se tivesse a menos evoluída, vamos dizer assim, até a mais evoluída. E pensando em evolução no sentido de positivo, de aumento, não só de mudança, como é o conceito da biologia, tá? E esse estudo do Darwin, essa interpretação contestada do Darwin, foi utilizada de certa forma pelo Comte, onde ele acreditava que havia um mecanismo também de sociedades menos evoluídas para sociedades mais evoluídas, certo? E a sociedade com um modelo de sucesso, obviamente, seria aquela em que ele estava vivendo, que era a sociedade urbanizada, capitalista, industrial, que é a sociedade francesa, inglesa, a sociedade europeia como um todo. Então, ele vai tentar, a partir da sua interpretação da realidade, criar um método científico de análise da sociedade, né? Então, obviamente que ele não tem um objetivo de fazer com que a sua teoria seja, vamos dizer assim, usada para dominar outros povos. Não é isso, mas foi isso que aconteceu. Vocês vão ver ao longo da história que a sua teoria vai ser utilizada para dominar outros povos. Mas é uma teoria que para ele é importante para tentar elucidar todos os movimentos da história e para onde será que a humanidade estaria indo. Beleza? Essa teoria do Comte, pessoal, ela ficou sendo chamada como um darwinismo social. Ou seja, seria uma evolução das espécies, mas dentro das sociedades. Então seria uma evolução das sociedades, tá? E essa evolução das sociedades, ela serviu também para tentar explicar várias situações históricas, como por exemplo as regras do mercado. Quem então não viu aí por aí, inclusive interpretações recentes dizendo, no mercado sobrevive o mais forte, aquele que é mais competitivo, aquele que tem mais tecnologia, né? Aquele que consegue produzir em maior escala e esse mais forte, vamos dizer assim, acaba conseguindo vender os seus produtos, né? Esse darwinismo social, né, essa influência do Darwin nos aspectos sociológicos também acabou explicando ou sendo a teoria explicativa do neocolonialismo, vamos dizer assim. O que é o neocolonialismo? A primeira colonização é aquela que aconteceu com as grandes navegações e a segunda colonização ou neocolonialismo é aquela que foi a responsável por ocupar a África e a Ásia de forma sistêmica, que levou depois à Primeira Guerra Mundial. Então, os caras saíam da Europa para colonizar a África, dizendo que eles estavam então ali tentando levar o industrialismo, o otimismo, a evolução, o desenvolvimento para uma sociedade, para algumas sociedades que viviam no obscurantismo, certo? E também justificando a exploração, ou seja, eu tenho uma verdade absoluta porque a minha verdade ela é a mais plausível para a realidade, então eu vou tentar, a partir de um viés etnocêntrico, né, de que a minha etnia é o centro, levar até você a minha interpretação de realidade e, consequentemente, você é obrigado a seguir, senão você está fadado ao fracasso, certo? Então essa ideia de sucesso implementada pelo neocolonialismo, pela exploração, vai ser muito utilizada no final do século XIX e início do século XX para justificar, né, a exploração dos países na periferia do capitalismo. Bom, mas pensando nisso, né, quem é o Auguste Comte, que é esse cara que a gente vai estudar primeiro? Ele é um francês que nasceu no final do século XVIII e acabou escrevendo toda a sua teoria no século XIX, e é ele que percebe uma visão progressiva da história, né? Como se a história estivesse sempre melhorando, como se a sociedade estivesse caminhando sempre para o progresso, sempre para uma evolução positiva, vamos dizer assim. Não é à toa que essa evolução positiva é chamada, né, por ele de positivismo, que é a forma de análise de sociedade que ele traz
para aqueles que estão lendo, né, para os seus alunos, para aqueles que são entusiastas da interpretação da realidade. E ele vai dizer que os dois estágios anteriores, que seria a leitura da realidade baseada na religião e a leitura da realidade baseada na metafísica, elas não têm o valor de interpretação e desenvolvimento da leitura baseada na ciência. Então veja, seria 3 estágios aí que as sociedades estariam inseridas no mundo. O primeiro estágio, né, o estágio voltado para a religião, né, a interpretação de vida baseada na religião. O segundo estado, baseado no lance metafísico, na ideia de metafísica da sociedade, e o terceiro baseado na explicação científica da realidade. E não é que essas sociedades elas estariam em conflito entre si a todo momento. Significa dizer que ele acreditava que as sociedades que tinham o desenvolvimento científico, ela seria mais rápida em solucionar os seus problemas. Né? Então veja, esse direcionamento de um rigor, de um método baseado no experimentalismo, baseado na regularidade, traz uma eficiência melhor para você viver em sociedade, né? Então, se você não acredita absolutamente nisso, você vai... se você não pratica isso, não é acreditar, mas se você não pratica isso, você vai encontrar mais dificuldade para sobreviver, porque ou então você vai pedir ajuda para Deus, ou você vai pedir ajuda para sorte, etc. Né? Então, por exemplo, se ele tivesse agora fazendo uma análise dos estudantes para o vestibular, né, ele diria que o mais apto seria aquele que estivesse, obviamente, mais acesso à tecnologia, à informação, assistindo aulas como a nossa aqui, né? E aqueles menos aptos para fazer essa prova de vestibular seria aquela sociedade que dependeria da religião, ou seja, reza que vai dar certo, ou então da sorte, que na verdade você tem que esperar ali que a sua força de vontade, junto com alguns mecanismos de sorte, trarão sucesso para você nesse desenvolvimento da sua intelectualidade, para você passar no vestibular. Pensando nesses 3 estágios, como se fosse um estágio evolutivo da sociedade mesmo, ele vai justificar, né, a ação de um socorro à sociedade simples. Ou seja, essas sociedades simples elas precisam encontrar o mecanismo científico da sobrevivência. Né? E esse mecanismo de sobrevivência baseado na ciência, né, e tudo baseado na ciência, sem ter nenhuma margem para outra interpretação da realidade, é chamada por nós de cientificismo absoluto. Ou seja, a ciência é capaz de responder absolutamente tudo, como se a realidade social fosse interpretada a partir de leis naturais e de um método bastante específico. E para ele, esse estado, né, seria um estado positivo, um estado de evolução, um estado baseado nas leis, né, baseado na própria organização de sociedade que tem como instrumento de desenvolvimento o próprio Estado, que é a estrutura de poder, tá? Significaria a evolução e a maturidade ao espírito humano, que atribui valor total à ciência. Então, é mais ou menos nesse cenário que a ciência vai auxiliar o desenvolvimento e o progresso humano. E aí, pessoal, eu coloquei esse slide para vocês terem uma noçãozinha aí de como seria essa evolução da sociedade. Perceba que, para ele, a questão da evolução dessa sociedade é baseada na história dessa sociedade, tá? E essa história da sociedade, ela precisa chegar em algum momento na ciência, tá? E ela acaba desconsiderando outros conhecimentos, acaba desconsiderando outras verdades, outras interpretações, e isso passa a ser uma verdade absoluta. Então é uma visão etnocêntrica, é uma visão que não permite novas concepções de realidade, e é uma visão que, obviamente, levada à risca e à radicalidade, pode gerar guerras, como gerou uma guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, que foi justificada a partir disso. Bom, aqui no Brasil, nós tivemos algumas instituições que beberam muito da fonte do Auguste Comte para interpretar a realidade, né? E uma dessas instituições
foi o Exército Brasileiro. Né? O Exército Brasileiro bebeu muito nessa fonte do positivismo, acreditando mesmo nessa evolução cientificista, orientada sobretudo com os olhos para a Europa, e trouxe, obviamente, aí algumas partes importantes. Vamos pensar assim, os positivistas eles tinham um lema, né, que seria o amor que pode levar a sociedade a um desenvolvimento próprio, né, a ordem como princípio e o progresso como fim. Então, a nossa bandeira, por exemplo, absorveu esses aspectos do cientificismo, do positivismo, do darwinismo social incorporado pelo Comte, tá? Onde a gente tem como lema da nossa bandeira ordem e progresso, que foi pensada, obviamente, pelos militares. Então, o que significa a ordem? Compreender as condições constantes, ou seja, a lei geral, né, que pode ser aplicada ao ordenamento de todos, ou seja, seguir à risca esse desenvolvimento científico, inclusive muitas vezes a democracia, que envolve mais debates, que envolve mais aceitação dos próprios erros, né? Mas é um erro em coletividade, vai ser muitas vezes criticada pelo positivismo, porque há alguns intérpretes do positivismo que diz que é muito melhor você ter alguém consciente desse ordenamento, né, através do processo científico que guia a sociedade, do que as discussões que podem levar ao erro, mas que envolve toda a população. Tá? Que seria o lance da democracia. Então você vê aí esse lance de crítica do positivismo com esse debate popular, porque muitas vezes esses positivistas acreditam que a população não estaria totalmente consciente do processo de análise da realidade a partir da ciência. Tá? A ordem também, pessoal, baseado na hierarquia, ou seja, quem está no topo da hierarquia geralmente é aquele que tem mais conhecimento, é aquele que tem mais, que conseguiu mais condições para se desenvolver e de certa forma estaria mais apto, seria o indivíduo mais apto da nossa espécie, tá? E a segunda palavrinha é o progresso, né? Que é o caráter evolutivo do desenvolvimento, ou seja, se todo mundo se manter em ordem, né, nessa lei geral, obviamente todo mundo chegaria para o progresso, ou então o país, a nação chegaria no progresso. Bom, é claro, pessoal, que esse tipo de ideologia, vamos pensar assim, de teoria científica, ela é uma teoria científica que desconsidera as múltiplas ordens de sociedade, né, que desconsidera a múltipla, muitas vezes, interpretação da realidade, as múltiplas formas de você encarar a realidade e acaba colocando como verdade absoluta uma forma só de enxergar a sociedade. Então, essa ciência, vamos dizer assim, entre aspas, ela foi utilizada também para inclusive subjugar outros povos ou para calar a boca mesmo de grupos que não se subordinavam a essa concepção de realidade, certo? Então, tudo isso que a gente falou agora é do Auguste Comte, que acabou desenvolvendo essa materialidade positiva e que de certa forma ainda está muito presente na realidade atual, tá? E o segundo teórico que a gente tem aqui, que também contribui para a análise da sociedade, que viveu mais ou menos no mesmo período do Auguste Comte, é o Herbert Spencer, né, que também nasceu no século XIX, né, mas contribuiu também com a sua teoria no século XIX. Então veja que o século XIX é um século de pujança, né, da ciência como interpretação da realidade. E aí, o que ele vai querer trazer com essa ciência? Mais ou menos aquilo que o Auguste Comte também quer trazer, né? Uma análise objetiva da sociedade, tentar encontrar características universais desses seres humanos, né? E ele pensou aí, pessoal, a análise da sociedade como se a sociedade fosse um sistema que tivesse em conjunto organismos vivos, né? E esses organismos vivos, eles acabavam se alimentando, se retroalimentando.
Então, caso um organismo morra, essa sociedade como um todo, esses outros organismos, esses órgãos também, eles acabam morrendo, porque eles fazem parte de um todo coletivo, vamos dizer assim. Então, nós temos aí um órgão como a família, né, um órgão como a propriedade, um órgão como a religião, né, um órgão como a escola, sendo que todos esses órgãos eles se retroalimentam e eles formam um sistema, né? E veja que o Spencer, que é um cara que vai falar sobre evolucionismo social, que vai também trabalhar o funcionalismo social, é o cara que vai dizer que todos os seres humanos eles têm uma função na sociedade e esses seres humanos eles não têm a capacidade, vamos dizer assim, de transformar uma lei geral, e essa lei geral seria a lei do desenvolvimento. Só que essa lei do desenvolvimento não estaria baseada nas discussões sociais e nas práticas sociais. Estaria baseado, sobretudo, numa lei da própria natureza. Então é um cara que traz muito o Darwin para dentro da natureza. Então é como se nós estivéssemos caminhando para certo sentido, como se fosse uma força natural do processo, certo? Como se fosse uma força da natureza. Veja que interessante, ele desconsidera o ser humano como um agente histórico fundamental, né? Que essa teoria, na verdade, quem vai trabalhar bastante é o Marx, né? E como ele é um cara que tá fundado muito dos seus princípios na ciência, e nesse momento histórico específico, tá? Tem um debate muito intenso entre conhecimento religioso e conhecimento científico, ele não pode dizer que a sociedade está se desenvolvendo como se fosse uma vontade divina. Então é um cara que vai trazer o aspecto da natureza para dentro do desenvolvimento. Né? Então vai falar assim, ó, é uma lei da natureza que vai fazer com que o desenvolvimento humano aconteça. Diferentemente do Comte, né, que vai dizer ali que é uma lei da história, um processo histórico de evolução, certo? Então essa lei é uma lei de evolução geral, né? E obviamente, ela não aceita, ela não acaba aceitando os particularismos históricos, né? As particularidades da história, principalmente para tentar enquadrar essas sociedades no universalismo. Meus queridos alunos, então essa é uma parte aí da nossa aula de sociologia, né, que nós discutimos Auguste Comte e Herbert Spencer, envolvendo aí um pouco da teoria darwinista, e acompanhe a nossa próxima aula, que nós vamos trabalhar sobre um terceiro sociólogo, vamos dizer assim, né, que tem uma metodologia mais robusta, que é o Emile Durkheim, certo? Então, acompanhe, fiquem em casa e foco nos estudos. Até daqui a pouco.